Disseram que era preciso correr atrás, forçar, batalhar. Mas a vida me ensinou outra coisa. O que é verdadeiramente meu me encontra quando estou em paz. Passei anos tentando conquistar no grito o que o universo só entrega no silêncio. Até que um dia escolhi parar. Escolhi despertar diferente. Pela manhã, antes de tudo, eu comecei a alinhar minha energia. E foi ali, naquele espaço sagrado do despertar, que tudo começou a mudar. Não foi mágica, foi vibração, não foi sorte, foi consciência. O universo sempre quis me entregar mais, mas eu estava ocupada demais tentando controlar tudo. Quando soltei, ele agiu. E não estou falando de pequenos sinais. Estou falando de respostas claras, pessoas certas, portas que se abriram onde antes havia paredes. Tudo isso começou quando transformei as minhas manhãs em portais. Hoje, ao acordar, não me apresso. Eu respiro, agradeço, declaro. Me conecto com aquilo que quero viver. E é nesse momento, ali, ainda em silêncio, que sinto o universo se organizando ao meu favor. As mensagens chegam. As bênçãos fluem. As ideias surgem com clareza. Tudo porque a energia certa foi escolhida antes do mundo começar a exigir qualquer coisa de mim. Você pode chamar de rotina, de ritual, de milagre, mas eu chamo de verdade. A verdade de que o universo responde com abundância àqueles que despertam com presença. E foi isso que me fez entender. Não é sobre pedir mais. É sobre alinhar o coração, logo pela manhã, com tudo aquilo que já está pronto para ser entregue. Todas as vezes que despertei apressada, algo parecia sair do eixo, como se a alma não tivesse tempo de voltar ao corpo. Foi preciso quebrar esse ciclo e criar um novo começo. Aprendi que a primeira energia do dia não é um detalhe, é uma decisão. É nesse instante sagrado que tudo se alinha ou se fragmenta. Hoje, antes de abrir os olhos por completo, eu respiro fundo, me conecto com o silêncio. Permito que minha mente receba apenas o que constrói. Não toco em telas, não corro. Apenas agradeço por estar viva. Esse momento é meu templo, e a vibração que escolho aqui ecoa nas próximas 24 horas. Com o tempo, percebi que o universo responde com mais precisão quando sou intencional logo ao acordar. A água que bebo é uma bênção. A luz que entra pela janela, um convite à expansão. E mesmo nos dias difíceis, mantenho o ritual, porque sei que o caos não resiste à ordem que eu crio por dentro. Não importa o que esteja por vir. Se eu honrei meus primeiros minutos, algo em mim se fortalece. E essa força sutil me protege, me guia e me organiza. Eu não acordo mais por obrigação. Eu desperto com consciência. O dia não me engole. Eu o recebo e moldo a energia que quero viver. E é nessa quietude, nessa firmeza silenciosa, que os primeiros pensamentos se tornam portais. Eles são sementes. E tudo o que vem depois começa por aquilo que escolho pensar assim que desperto. Foi quando compreendi o poder do primeiro pensamento do dia que minha vida começou a mudar. Antes, eu acordava com preocupações que já me deixavam cansada antes mesmo de sair da cama. Hoje, eu escolho com intenção o que pensar assim que desperto. Porque esse primeiro pensamento é como uma frequência que orienta tudo o que acontece depois. Ao abrir os olhos, repito em silêncio: tudo está bem no meu mundo. E não importa se ainda estou resolvendo desafios. Essa afirmação me coloca no caminho da paz. Já percebi que quando começo o dia pensando em gratidão, em possibilidade, em confiança, coisas boas fluem com mais leveza. A mente se torna um jardim fértil e a abundância encontra morada com mais facilidade. A mente matinal é pura terra fresca. Qualquer pensamento plantado ali cresce mais rápido, mais forte, mais influente. Por isso, evito repetir frases como "estou atrasada", "vai ser difícil, não dou conta". Essas palavras criam muros. E eu não quero viver em prisão emocional. Quero me expandir.
E sei que esse processo começa dentro de mim, com aquilo que eu permito que floresça logo cedo. Não espero o mundo me entregar sinais para me sentir bem. Eu escolho o sentimento primeiro. Escolho acreditar que o bem já está a caminho, que tudo está se ajeitando nos bastidores do invisível. Mesmo sem provas, escolho confiar, porque sei que o universo responde àquilo que vibro, não ao que apenas desejo. E é por isso que, depois de pensar com amor e firmeza, eu falo. Porque a palavra, quando nasce de um pensamento consciente, é uma chave poderosa. E ela tem o poder de transformar completamente a realidade à minha volta. Durante muito tempo, eu falava sem perceber o impacto do que estava dizendo. As palavras escapavam como se fossem apenas sons. Mas cada frase que eu repetia moldava silenciosamente minha experiência. Quando comecei a declarar que não tinha tempo, o tempo parecia sumir. Quando dizia que era difícil, tudo se tornava mais pesado. E foi assim que aprendi. Toda palavra é uma semente lançada no campo da realidade. Hoje, sou cuidadosa com aquilo que digo, especialmente pela manhã. Minhas palavras são decretos. Não importa se ainda não vejo o que estou afirmando. Eu digo mesmo assim, com fé e firmeza. Digo que sou próspera, que sou saudável, que sou guiada pela sabedoria divina. Não espero as condições mudarem para então falar. Eu falo para que as condições comecem a mudar. As afirmações positivas se tornaram meu alimento diário. Escrevo, repito, às vezes até canto. Frases como, estou aberta para receber. Milagres ou o bem me encontra onde quer que eu vá se tornaram meu abrigo. Elas me reprogramam, me curam, me alinham. A palavra, quando dita com intenção, tem um poder que vai além do som. Ela vibra, ela ordena, ela cria. E mesmo quando algo me abala, eu volto para a palavra. Não como fuga, mas como escolha. Ao invés de dizer, isso é um problema, eu declaro, a solução já está vindo. Troco, nada dá certo por tudo está se ajustando a meu favor. Essa mudança sutil muda tudo. A vibração muda. E quando a vibração muda, o universo responde de outro jeito. Depois que descobri essa força, percebi que a palavra se expande ainda mais quando nasce da gratidão, porque a gratidão não pede, ela reconhece. E o que é reconhecido se multiplica diante dos meus olhos. Quanto mais eu agradecia, mais o universo me surpreendia. No começo, agradecia pelo básico. Um teto, o alimento, o corpo funcionando. Mas com o tempo, fui mergulhando mais fundo. Passei a agradecer até pelo que ainda não havia chegado. Agradecia pela cura antes da dor passar, pela prosperidade antes do dinheiro entrar, pela paz mesmo em dias turbulentos. E ali, naquele ato de confiar, algo se abria. A gratidão me tirou da frequência da falta. Ela me lembrou que já havia tanto, mesmo quando minha mente queria focar no que ainda faltava. Agradecer é como destrancar uma porta invisível. É dizer ao universo, eu reconheço o que recebo, estou pronta para mais. E ele ouve, sempre ouve, e entrega, às vezes no tempo dele, às vezes de formas que eu nem imaginava. Não existe hora errada para agradecer, mas eu aprendi que pela manhã a gratidão tem um brilho diferente. Quando ainda não vivi nada, mas já reconheço tudo, minha vibração sobe como uma oração, silenciosa. E essa frequência afeta cada passo, cada encontro, cada resposta. A gratidão reorganiza o dia. Ela filtra o que chega, como se dissesse ao universo, me traga mais disso. Até nos momentos de dor, fui guiada por ela. Agradecia pelo aprendizado, pela força que eu nem sabia que tinha, pela oportunidade de renascer diferente. E esse gesto simples, agradecer, sempre me devolveu a clareza. É impossível ficar presa no medo quando escolho enxergar a bênção. A gratidão dissolve a resistência, derrete o orgulho, abre caminho para o fluxo acontecer. E quando esse caminho está livre, algo sutil acontece dentro de mim. Um silêncio se forma. Um espaço calmo, quase sagrado,
E é nesse espaço que a intuição sussurra respostas que o barulho do mundo nunca consegue me dar. Logo que abro os olhos, antes que o mundo me invada com obrigações, eu escolho ficar em silêncio, não para fugir, mas para ouvir. A mente ainda está entre o sono e o despertar, e é nesse intervalo que a sabedoria sussurra. Aprendi a respeitar esse momento como um presente divino. Não digo nada. Apenas respiro e deixo que a quietude revele o que meu ego não consegue acessar. Já notei que as respostas mais claras chegam sem esforço. Às vezes, é uma ideia simples. Outras vezes, uma sensação leve que me guia. Quando acordo e me lanço direto na correria, essa voz se cala. Mas quando crio espaço para o silêncio, a intuição floresce. E ela nunca me enganou. Nunca. Mesmo quando desafia a lógica, ela acerta. Porque vem de um lugar que está além do medo e da dúvida. A intuição é como um sussurro da alma, e ela precisa de silêncio para ser ouvida. Então, evito distrações. Deixo o celular de lado. Escuto minha respiração. Observo o que surge na mente sem tentar controlar. Não é uma técnica complexa, é presença. E nesse estado, percebo caminhos que antes pareciam confusos. Tudo se alinha quando a alma tem espaço para falar. Algumas das decisões mais importantes da minha vida surgiram nesse estado matinal de silêncio. Não vieram de planilhas, nem de conselhos. Vieram daquele lugar interno que sempre soube. E por confiar nesse saber silencioso, evitei escolhas que pareciam boas, mas não eram para mim. A mente grita, a intuição sussurra, e eu aprendi a honrar o sussurro. Depois de ouvir, eu imagino, não só escuto, crio. Uso essa clareza para construir imagens mentais que já carregam o que desejo viver. E quando visualizo com intenção, percebo que o futuro começa a responder ao presente de forma quase mágica. A mente cria o que o coração acredita. E foi quando entendi isso que passei a usar a visualização como parte da minha rotina sagrada. Não se trata de sonhar acordada, mas de alinhar imagem e sentimento numa mesma vibração. Eu me sento em silêncio, fecho os olhos e vejo aquilo que ainda não existe, como se já estivesse ao meu alcance. O detalhe mais simples, a emoção mais viva. Tudo ali, como se fosse real. Visualizar é muito mais do que imaginar, é sentir. O futuro no presente. Quando vejo a casa, a viagem, a cura ou a paz que desejo, eu não apenas crio uma imagem mental, eu permito que meu corpo experimente aquela realidade. E isso muda tudo. O universo entende vibração, não palavras. E quando minha vibração se alinha àquilo que desejo, a vida começa a conspirar a favor. Gosto de visualizar ao acordar, com a mente limpa e o coração desperto. Sinto a brisa do lugar onde quero estar. Escuto as palavras que quero ouvir. Vejo meu corpo saudável, minha conta bancária fluindo, meus relacionamentos em harmonia. Crio cenas detalhadas, como se fossem memórias antecipadas. E quanto mais claras, mais magnéticas se tornam. Já testemunhei transformações extraordinárias surgirem de visualizações que pratiquei com fé. E mesmo quando o externo parecia demorar, algo dentro de mim já havia mudado. Eu me tornei aquela versão antes mesmo de ela se manifestar. A visualização me reprograma, me prepara, me fortalece. É o ensaio vibracional daquilo que escolhi viver. E quanto mais eu sinto que já tenho, mais forte se torna a minha fé. Porque a fé verdadeira nasce dessa certeza silenciosa, a de que não preciso ver para acreditar. Eu acredito antes, e é isso que muda o ritmo de tudo. Durante muito tempo, eu esperava provas para então acreditar. Mas a vida me mostrou que o processo é o inverso. A fé verdadeira nasce antes da manifestação. Ela é silenciosa, mas firme. Não grita, mas sustenta. É quando tudo fora parece confuso, e mesmo assim, algo dentro de mim permanece em paz. Essa paz
que não depende de circunstâncias, é o que eu chamo de fé ativa. Aprendi que o universo não responde ao desespero, responde à convicção. Quando estou em dúvida, envio sinais contraditórios, mas quando acredito com o corpo inteiro, algo muda ao meu redor. Já vi situações impossíveis se transformarem apenas porque eu segui acreditando, mesmo quando nada indicava mudança. E essa certeza se constrói aos poucos, como um músculo que precisa ser exercitado. Cultivo minha fé com gestos pequenos e constantes. Escrevo afirmações, visualizo, agradeço pelo que ainda está em processo. Confio. Mesmo que a realidade aparente diga não, eu sustento o sim dentro de mim. A fé ativa não espera o momento perfeito. Ela cria espaço para ele chegar. E quando ele chega, já encontra tudo pronto. Muitas vezes me disseram que isso era ingenuidade. Mas a ingenuidade é desistir antes da hora. É confiar mais na escassez do que na abundância da vida. Eu prefiro parecer sonhadora e colher milagres do que parecer realista e viver aprisionada no medo. A fé me liberta. Ela me lembra que o invisível já está trabalhando, mesmo quando meus olhos ainda não veem nada. E quanto mais confio, mais aprendo a soltar. Porque a fé ativa também sabe quando é hora de parar de controlar. E é nesse ato de entrega profunda que o universo encontra o caminho mais rápido para agir. Foi quando parei de tentar controlar cada detalhe que comecei a experimentar os milagres mais lindos da minha vida. Por muito tempo, achei que precisava forçar tudo. O tempo certo, o jeito certo, a pessoa certa. Mas quanto mais eu apertava, mais a vida escapava por entre os dedos. Até que aprendi a confiar, a soltar, a permitir que o universo me guiasse, sem a interferência da minha ansiedade. Soltar o controle não é desistir, é aceitar que há uma sabedoria maior em movimento. Quando solto, não me abandono. Pelo contrário, eu me acolho. Me liberto da ilusão de que tudo depende da minha força. Entrego, porque sei que fiz a minha parte. E deixo que o invisível complete o resto. É nesse espaço de confiança que o fluxo acontece. As portas se abrem sem esforço. As respostas chegam com leveza. A confiança é construída na prática. Escolho confiar mesmo quando os sinais ainda não estão claros. Escolho respirar fundo quando a mente quer apressar tudo. Escolho acreditar que, se algo ainda não aconteceu, é porque algo melhor está sendo preparado. Esse tipo de entrega não é passivo, é poderoso, porque nasce da certeza de que a vida me ama e quer me ver florescer. Hoje, quando algo não sai como eu esperava, não entro mais em desespero. Eu acolho. Converso com o universo em silêncio. Digo: eu confio. Eu sei que você está cuidando de tudo. E sigo. Com passos firmes, mas com o coração leve, porque a verdadeira abundância chega quando estou em paz, e não quando estou em guerra com o tempo. E é nessa entrega silenciosa que recebo tudo. Não o tudo que minha mente pedia, mas o tudo que minha alma sempre soube que merecia. Agora que tudo está dito, a pergunta que ecoa dentro de mim é simples. O que eu estou esperando para viver o que mereço? Porque o universo já está pronto. Ele nunca parou de ouvir, nunca deixou de responder. Mas ele respeita o ritmo da minha alma. E se eu não escolher conscientemente mudar, tudo continuará como sempre foi, repetindo, empurrando, atrasando. Eu não preciso ter todas as respostas, só preciso dar o primeiro passo. Escolher acordar diferente, pensar diferente, sentir diferente. Porque a vida não muda quando o externo muda, ela muda quando eu mudo por dentro. E se eu continuar esperando o momento ideal, vou passar a vida assistindo os dias se repetirem. Mas se eu aplicar agora, nesse exato momento, tudo pode começar a se transformar. Qual energia você tem escolhido ao acordar? Qual verdade você tem repetido nas suas manhãs? O que o universo está tentando te entregar, mas ainda não encontrou espaço para pousar?
Essa jornada começa em silêncio, mas termina em abundância. E ela começa com algo tão simples quanto parar, respirar e alinhar. Se isso tocou teu coração, se despertou uma chama aí dentro, então se inscreva no canal e ative as notificações. Porque cada manhã pode ser um novo portal e eu quero te acompanhar, passo a passo, nesse caminho de luz e manifestação.